Ninguém te contou isso sobre o comportamento infantil. Os 3 sinais invisíveis de que uma criança está emocionalmente sobrecarregada. E talvez você esteja vivendo isso hoje aí na tua casa. Teu filho está mais irritado, está mais respondão, responde mais, do que acontecia anteriormente. Ele parece mais cansado, mais sensível, talvez mais desorganizado. E aí você começa a se perguntar o que é que você está fazendo de errado? Ou então aquela dúvida, será que é só uma fase ou será que tem algo mais profundo acontecendo aí? Muitas mães chegam até mim me dizendo exatamente isso. Marisabel, eu faço tudo certo. Eu cuido do meu filho, eu sou uma mãe presente, mas parece que a minha criança está sempre no limite. E a verdade é que muitas vezes a criança ela não está sendo assim uma criança difícil. Ela está emocionalmente sobrecarregada. Só que o problema é que a sobrecarga emocional infantil ela raramente aparece de formas muito óbvias. Ela não chega como um aviso muito claro. Ela vai aparecendo em pequenos sinais. E que muitas vezes a gente interpreta esses sinais como desobediência, como birra, ou então como uma falta de limites. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. E se você ainda não me conhece, está chegando agora aqui no meu canal, eu sou a Marisabel da Rosa, eu sou psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e também criadora do método O Código Invisível da Infância. Eu trabalho todos os dias com crianças e famílias e ao longo desses 10 anos de prática clínica, uma coisa ficou muito clara para mim. Muitas crianças que parecem difíceis, que parecem desorganizadas ou então desobedientes, elas estão, na verdade, carregando um nível de sobrecarga emocional que o cérebro delas ainda não tem maturidade para processar. E aí, quando o cérebro infantil entra nesse estado, o comportamento ele muda. Não porque a criança quer te desafiar, não porque ela quer te provocar, mas porque o sistema nervoso dela está tentando lidar com mais estímulos, emoções e pressões do que ela consegue integrar naquele momento. E existe uma crença muito comum de que a infância ela é algo naturalmente leve, simples. A gente imagina que a criança ela só precisa brincar, comer e dormir. Mais ou menos aí, Mas a verdade é que o cérebro infantil ele é extremamente sensível ao ambiente emocional que ela está inserida. Então as crianças elas absorvem, elas captam o clima da nossa casa. Elas percebem, elas captam as tensões dos adultos, as mudanças que acontecem na rotina, as expectativas que a gente projeta em cima das nossas crianças, a sobrecarga de estímulos e até aquilo que a gente nem falou. O sistema nervoso infantil, ele funciona como se fosse um radarzinho ali muito sofisticado. Ele vai perceber e captar as nossas expressões, a nossa mudança no tom de voz, aquela tensão no ambiente e os estados emocionais dos adultos, dos cuidadores. E quando essa quantidade de estímulos emocionais ultrapassa a capacidade de processamento da criança, o corpo dela começa a mostrar os sinais. E o primeiro sinal invisível da sobrecarga infantil é a irritabilidade constante. Muitas crianças sobrecarregadas, elas parecem explodir por qualquer coisa. E aí aquelas pequenas frustrações do dia a dia se tornam grandes reações, O copo virado, errado, enfim, aquilo tudo vira um drama. Um pedido simples, muitas vezes, gera choro, grito. E os adultos interpretam isso como falta de limite, como falta de educação. Mas na neurociência a gente sabe que o sistema nervoso ele está sobrecarregado e quando ele está nesse modo, a capacidade de regulação emocional ela diminui.
E aí é como se o cérebro tivesse muitas abinhas abertas ao mesmo tempo, como se fosse um computador mesmo. E aí qualquer estímulo extra faz tudo travar. O segundo sinal invisível é o comportamento regressivo. Aquela criança que volta a fazer coisas que ela já tinha superado. Então ela às vezes pode querer colo o tempo todo, ela volta a falar como se ela fosse um bebê, ela começa a ter dificuldade para dormir, ou então ela pede ajuda para fazer coisas que antes ela já conseguia fazer sozinha. E isso acontece porque o sistema nervoso central dessa criança se sente sobrecarregado. E aí ele busca estados de maior proteção e também de dependência. É como se fosse um movimento biológico que essa criança faz numa busca por segurança. E o terceiro sinal invisível é a dificuldade de concentração e organização. Muitas crianças emocionalmente sobrecarregadas, elas parecem mais desatentas, parecem agitadas e dispersas. Mas o que está acontecendo ali não é falta de capacidade cognitiva. É que o cérebro está ocupado demais tentando regular emoções internas para conseguir focar no mundo externo. É como tentar estudar em um quarto cheio de barulho. A mente não consegue organizar a informação. E aí, quando a gente olha para o desenvolvimento infantil com essa base neurocientífica, a gente percebe algo que é muito importante. Que o cérebro da criança não se desenvolve, porque o cérebro da criança não desenvolve primeiro na lógica e depois na emoção. É o contrário. Ele se desenvolve primeiro as questões emocionais e depois as questões lógicas. Ou seja, muito antes de conseguir controlar os impulsos, prestar atenção ou seguir instruções muito complexas, o sistema nervoso precisa se sentir seguro. E a segurança emocional não é um luxo da infância, muito pelo contrário, é a base de todo o desenvolvimento. E aí aqui entra algo que muitas mães talvez não percebam, que as crianças elas não regulam as emoções sozinhas. Elas aprendem a regular as próprias emoções através da regulação emocional dos adultos. É através dessa relação que isso acontece e a gente chama isso de corregulação. Então, quando o adulto consegue se manter minimamente presente e regulado diante da emoção da criança, o sistema nervoso infantil ele começa a aprender como se reorganizar. Mas agora, quando o adulto também está sobrecarregado, quando o adulto está ansioso ou então emocionalmente esgotado, a criança ela não encontra esse ponto de estabilidade. E isso não é culpa da mãe. Não tem nada a ver com isso. A gente precisa olhar que a gente está vivendo uma realidade de vida muito diferente. Então hoje a gente vive em uma sociedade que é altamente estimulante, que é extremamente acelerada e ao mesmo tempo muito exigente. Então muitas famílias hoje estão vivendo no limite da exaustão. As mães estão tentando trabalhar, cuidar da casa, educar, estar presente, responder mensagem, lidar com as redes sociais, lidar com as expectativas das outras pessoas e ainda assim manter tudo isso funcionando. E quando o sistema da mãe está em um estado constante de alerta, a criança sente isso. Por quê? Porque as crianças são profundamente conectadas ao campo emocional desses pais. E isso não significa que você, mãe que está me ouvindo agora, precisa ser aquela mãe perfeita. Não. Significa apenas que existe um movimento invisível entre o estado emocional do adulto e o estado emocional da criança. E é por isso que quando uma criança apresenta sinais de sobrecarga emocional, a solução raramente está apenas em corrigir o comportamento da criança. Muitas vezes a solução começa em reduzir os estímulos, em reorganizar a rotina e fortalecer os vínculos. As crianças elas precisam muitas vezes de pausas emocionais. Precisam de momentos onde os pais estejam presentes de verdade.
As crianças precisam de uma rotina, de um ambiente que seja previsível. O cérebro da criança ama previsibilidade. Por quê? Porque essa previsibilidade gera segurança. E aí uma prática muito simples que ajuda muito é criar pequenos rituais de conexão com essa criança ao longo do dia. Pode ser 10 minutinhos de presença total, sem que a gente esteja conectado ao celular, sem que haja uma interrupção externa, apenas brincando, conversando ou simplesmente estando perto da criança. Porque para o cérebro infantil esse tipo de conexão tem um efeito regulador enorme. E outra prática que é importante observar é o ritmo da criança. Nem toda criança suporta agendas muito cheias, muitos compromissos ou então excesso de estímulos o tempo todo. Algumas crianças precisam de mais tempo de descanso, de mais tempo de brincadeira livre, ou então de mais tempo de silêncio sozinha. Também é importante olhar para o próprio estado emocional. Então, mães, a gente às vezes quer dar conta de tudo, mas a gente esquece de olhar para a gente. Mas um sistema nervoso adulto minimamente regulado é um dos maiores presentes que uma criança pode receber na infância. Quando a mãe encontra pequenos momentos para ela respirar, para ela pausar, para que ela possa meditar ou então fazer aqueles minutinhos de silêncio interno, ela reorganiza o próprio campo emocional. E isso tem um poder imenso de impactar diretamente o ambiente que essa criança vive. E eu gosto muito de lembrar uma frase que resume praticamente tudo isso, porque muitas vezes a criança não precisa de mais correção. O que ela precisa é de mais conexão. O comportamento ali é apenas a ponta visível de algo que está acontecendo dentro do sistema nervoso. Quando a gente olha para a criança só como um comportamento, a gente perde a mensagem que aquele comportamento está tentando comunicar. Então, se essa aula hoje foi importante para você, se ela fez sentido, talvez ela faça sentido também para uma outra mãe que está vivendo exatamente essa fase. Então, eu quero pedir de todo o meu coração que vocês compartilhem esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quiser aprofundar ainda mais esse olhar sobre o desenvolvimento infantil, vínculo, sobre consciência materna, me acompanha aqui no canal e também lá no meu Instagram. A infância é um território muito sensível, mas ao mesmo tempo extremamente potente e poderoso. E quando a gente aprende a escutar o que está por trás do comportamento infantil, a relação com os nossos filhos muda completamente. Porque por trás de muitas birras, de muitas irritações e desorganizações, aquele caos, né? Existe apenas uma criança pedindo ajuda para reorganizar o próprio mundo interno. Então, se faz sentido para você, fica por aqui, me acompanha e também compartilha com outras famílias. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá!